O sono e os sonhos. E realmente este é um título que faz parte de uma das partes do Livro dos Espíritos. E é um tema que eu penso que é muito atual, porque é algo que nos suscita algumas dúvidas, é algo que nós ouvimos no nosso dia a dia. Quantas pessoas nós não conhecemos que para dormirem bem, necessitam de quê? De medicação. Tanta gente, cada vez mais. E se antigamente associávamos até o dormir menos bem à idade, hoje em dia temos quantos jovens, adolescentes, com problemas de sono. E associada à doutrina espírita, vamos também relacionar com o quê? Com a parte dos sonhos. E vamos fazer uma abordagem em 3 perspectivas. Ou seja, vamos abordar o sono e os sonhos de forma que científica, ou seja, vamos ver o que é que a ciência nos diz e o que é que a ciência procura estudar acerca do sono e dos sonhos. Que, de certa forma, a ciência tenta quê? Ajudar-nos a compreender o funcionamento quer do corpo, quer do cérebro. Depois, ainda que muito reduzida, porque senão ficávamos aqui a noite toda, também uma perspectiva cultural que, de certa forma, nos recorda como é que diferentes povos sempre atribuíram quê? Significado aos sonhos, desde sempre, desde que o homem é o homem. E mais abrangente então, mais explorada, a abordagem e a perspectiva da doutrina espírita, que nos vai dar uma visão da relação com o espírito que todos nós somos, espíritos imortais, e também com até alguma mediunidade, que é aquele 6º sentido que toda a gente tem, uns mais desenvolvidos do que outros, que é meramente o quê? A comunicação dos espíritos com encarnados, com espíritos desencarnados. Mas comecemos por ver o que é o sono e o que é que nós, no geral, entendemos por sono. E sabemos que o sono acaba por ser o quê? Uma necessidade biológica universal. Faz parte da natureza. Não é só o ser humano que dorme. Todos os animais na Terra também recorrem a quê? Ao sono. Daí dizer-se que é uma necessidade biológica. E todos realmente precisamos dormir como forma de conseguirmos recuperar forças, consolidar memórias, processar emoções. E sabemos, porque todos nós já tivemos aquelas noites em que não conseguimos dormir bem. E todos nós sabemos que sem um bom sono, quer a nossa capacidade intelectual, o nosso raciocínio, quer as nossas emoções, a parte afetiva, fica sempre prejudicada. E em relação aos sonhos, desde sempre ouvimos falar em sonhos. Eles acompanham a humanidade desde os tempos mais antigos. Em muitas culturas, acabam por ser vistos como sendo janelas para o inconsciente. Há quem encare também como avisos, inspirações ou até como formas de contacto com o mundo espiritual. Todas estas abordagens ao sonho, todos nós já estivemos em contacto com ela. E, de certa forma, os sonhos são fundamentais para a nossa existência. Porque é a partir dos sonhos que nós vamos buscar inspiração. É a partir e atrás de um sonho que nós vamos sendo impulsionados para quê? Para realizar coisas, para atingir objetivos. E tudo isso permite manter-nos
mais ligados ao nosso íntimo. E isso é extremamente importante. Todos nós temos sonhos, nem só aqueles relacionados com o sono, mas o sonho impulsiona a vida, não é? Até há uma música que nos diz isso. Os sonhos impulsionam a vida, são importantes e não podemos desprezá-los. Em termos científicos, a ciência procura estudar o sono. E há um facto que cerca de 1/3 da nossa vida, nós passamos esse terço da nossa vida a dormir. E quando lemos esta frase não nos parece assim, pronto, é 1/3 da vida. Mas se eu pensar numa pessoa com 90 anos de idade, quer dizer que ela esteve 30 anos a dormir. E aí a dimensão já fica quê? Um bocadinho maior. 30 anos é muito ano, não é? Portanto, a noção que nós temos de que não dormimos assim tanto, não é bem isso. E dormir não é um desperdício de tempo, nem um mero estado de repouso. E isto é dito pela ciência. Porque há muita gente que diz, não tenho tempo para dormir, tenho tanta coisa para fazer. É assim, a própria ciência do homem nos diz que dormir não é desperdício de tempo. Não é só apenas repouso. Porquê? Porque enquanto nós dormimos, ocorrem vários processos no nosso corpo, em termos de funções biológicas, que são mesmo indispensáveis, quer para a nossa saúde, quer para o nosso bem-estar. E decorrem inúmeros processos durante esta fase de quê? Esta fase de repouso. E quais são, no fundo, as funções do sono, segundo a ciência? Reparar tecidos, regular metabolismo, consolidar a memória e processar emoções. Ou seja, o sono é reparador em termos físicos, mas também em termos quê? Psicológicos e emocionais. É essencial, e isto dito pela nossa ciência. Porquê? Porque durante o sono, está comprovado, o cérebro continua a trabalhar. E ele vai fazendo assim uma espécie de triagem de memórias, de emoções, e são processos que são essenciais para o nosso bem-estar. Portanto, dormir é fundamental para o nosso cérebro. É mesmo muito, mas muito importante. Enquanto dormimos, nós achamos que estamos a dormir e o cérebro está lá quieto. Não, o cérebro está muito, mas muito ativo. Por vezes, até está mais ativo do que durante o período de vigília, enquanto estamos acordados. A atividade cerebral pode ser mais intensa durante o sono. Há um processo de reestruturação do nosso cérebro que é crucial para muitas das funções cerebrais, como por exemplo o quê? A memória. E o que é que a ciência nos diz? Que após qualquer processo de aprendizagem, algo que nós aprendemos, a consolidação da memória faz-se numa célula cerebral denominada de hipocampo. Está comprovado. E esta consolidação da memória é amplificada e facilitada durante o sono. Ou seja, o que é que se entende por consolidação da memória? É no fundo o quê? A passagem daquelas memórias de curto prazo,
que são de pequena duração para uma memória de longo prazo, que fica armazenada aonde? Que fica armazenada no nosso cérebro. E essa sim é uma memória que é duradoura, que vai perdurar ao longo da nossa vida. E esta está provado que quando não dormimos bem, ou não dormimos, a nossa capacidade de retenção de memórias vai diminuir cerca de 40%, o que é muito. Acaba por ser um processo que não é eficaz. E eu fui professora e muitas vezes o que é que os alunos fazem? Ficam a estudar até às tantas, mais assim nos níveis mais altos, ficam a estudar até às tantas da noite, porque depois têm um teste no dia a seguir e então não querem quê? Não consegui estudar a matéria toda, então vou ficar ali muitas horas para aprender tudo. Acham que eles aprenderam tudo? Não. Porquê? Porque estes processos cerebrais não se vão dar. E aquela memória com que eles ficam é uma memória que é uma memória que não vai ficar armazenada. E que, portanto, quando chegam, o que é que acontece hoje em dia? Isso se verifica muito nas escolas. Verifica-se muitas vezes que eles chegam aos testes e dizem: deu-me uma branca, eu não conseguia, não me lembrava de nada, baralhava tudo. E isto acontece com aqueles que ficam a estudar até muito tarde e não dormem o suficiente, como acontece, como infelizmente cada vez se ouve mais, que ficaram nos computadores, nos telemóveis, a jogar até às 2, 3 da manhã e que depois dormem apenas quê? 5 horitas. Ora, isto é o mais prejudicial que pode existir para a formação de quê? Do ser humano. Portanto, a própria ciência nos diz isto. E se nós nos interessarmos pelo assunto, vamos ficando o quê? Vamos ficando alertas para estes pequenos pormenores. Durante o sono, também, a ciência diz-nos que temos dois tipos principais de sono. Um sono com o movimento rápido dos olhos, a abreviatura em inglês é o chamado sono REM, que no fundo significa o quê? Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. E temos o sono com um movimento que não é rápido dos olhos. Ora, nós sabemos que cada um de nós tem um padrão de sono diferente. Porquê? Porque cada um de nós é um ser único, com um metabolismo próprio, com uma fisiologia própria. Cada um de nós é diferente, não é igual ao outro. Mas, todos em termos gerais, nós podemos considerar estas fases. Numa primeira fase, temos aquela transição de quê? Do acordado, da vigília para o sono. Depois a seguir, começamos no estágio 2, onde dá-se início a quê? A um sono mais pesado. No estágio 3, então, entramos no sono profundo. E nesta fase é onde se começa a recuperação quê? Fisiológica do nosso organismo, onde o nosso metabolismo, o nosso sistema imunitário vai começar a equilibrar-se. E depois, no estágio 4, temos um sono profundo, onde ocorre o quê? Uma diminuição acentuada da frequência cardíaca e da pressão arterial. E só após esta fase é que entramos na fase REM, que é a fase com o movimento rápido dos olhos,
onde se dá o sono restaurador, onde o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem, e que é a fase onde geralmente os sonhos acontecem. Embora muitas vezes neste estágio 4, no sono profundo, também já possa existir já possam existir alguns sonhos. E cada pessoa, e a gente pensa assim, mas isto acontece ao longo da noite. Não. Este ciclo, estes estágios todos, acontecem 90 a 120 minutos. A cada 90 a 120 minutos voltamos ao início deste ciclo. Ou seja, entre 1h30 e 2 horas, nós temos aquelas fases todas. Transição da vigília para o sono, início do sono, e depois voltamos a ter o ciclo todo. Ao longo da noite nós vamos passando por todas estas fases de 1h30 a 2 horas, depende, lá está, cada um de nós tem o seu próprio ciclo. Ao longo da noite nós vamos passando por vários ciclos. Quer dizer que ao longo da noite nós passamos sempre por aquela fase de vigília, ou seja, nós quase que acordamos, só que não temos essa consciência de estarmos acordados. Mas acontece com todos. De 1h30 a 2 horas nós acordamos e depois retomamos esse ciclo. Ora, o sono sem os movimentos rápidos dos olhos, 75 a 85%, a 80% do tempo total do nosso sono. Ou seja, só ficamos quase com 20% para a fase REM. O sono tem início com a primeira fase, que é o grau mais superficial, em que ainda conseguimos acordar facilmente, até à última fase, maior profundidade, em que é muito mais difícil de acordar a pessoa. E aqui, quando pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória estão no mínimo, é o que os cientistas nos dizem que temos o sono de alta qualidade, onde todos os processos fisiológicos vão ocorrer para nos restabelecer. E é durante esta fase que ocorre muitas vezes que tipo de fenómenos? Quem não conhece, pessoas que falam. Nas crianças, muitas vezes, os terrores noturnos, os medos e até processos de sonambulismo. É nesta fase. E isto tudo é explicado pela ciência. No sono REM, com os movimentos rápidos dos olhos, é onde temos uma atividade elétrica no cérebro excepcionalmente elevada. Muitas vezes superior à atividade que temos quando estamos acordados, em vigília. E ocorre realmente o movimento rápido dos olhos, mas o resto dos músculos encontra-se paralisado. Movimento voluntário é impossível. Nós não nos mexemos. Os únicos movimentos que ocorrem são aqueles movimentos involuntários, o bater do coração, o respirar. A taxa e a profundidade da respiração nesta fase aumentam. E aumentam drasticamente. E é onde ocorre a maior parte dos sonhos. É durante esta fase. E todos nós
passamos várias vezes durante a noite por esta fase. Porque isto muitas vezes há pessoas que dizem: eu não sonho. Eu nunca me lembro dos sonhos, eu não sonho. Todos nós sonhamos. Porque nesta fase é a fase onde ocorrem quê? Os sonhos. Mas depois já falamos mais sobre isso. Durante este sono, no nosso cérebro, as regiões que estão ligadas às emoções e à imaginação ficam sempre quê? Mais ativas. As áreas do raciocínio lógico estão menos ativas. E isto diz-nos a ciência, que nos ajuda a explicar porque é que muitas vezes a natureza dos sonhos acaba por ter cenas que parecem quê? Improváveis, ilógicas, quando as recordamos. A ciência vai explicar porquê, porque consegue identificar que há áreas ligadas à parte da imaginação e das emoções que estão mais ativas durante esta fase do sono, enquanto que as áreas de raciocínio lógico estão quê? Menos ativas. E a ciência diz que a natureza, muitas vezes, emocional dos nossos sonhos, ou cenas que parecem muito improváveis, é explicada porque a área emocional e imaginativa está mais ativada no cérebro do que a área da razão e da lógica. Isto é o que a ciência nos vai dizendo. E a ciência cada vez mais também estuda quê? Os impactos da privação do sono. E, em média, a ciência disse-nos que nós necessitamos de dormir cerca de quê? 8 horas. Pronto. Quando eu fiz isto e comecei à procura, afinal isto já é falso. Já não é verdade. Só que eu depois não tive tempo de corrigir. Porque isto era informação e quantos de nós não ouvimos dizer que o ideal é dormir-se quê? 8 horas. Acontece que os últimos estudos que têm estado a fazer estudos e chegaram à conclusão de que fisiologicamente um homem é diferente de quê? De uma mulher. E vão lá saber o que é que eles descobriram, que as mulheres precisam de dormir mais. As mulheres precisam de dormir mais. Portanto, o que os últimos estudos apontam é que o ideal para uma mulher é na base das 10 horas. Na base das 10 horas, porque as mulheres são muito ativas. Quem nunca ouviu dizer que uma mulher consegue fazer 20 coisas ao mesmo tempo? E como são muito ativas, o tempo para refazer o seu equilíbrio tem que ser quê? Maior. E então os últimos estudos começaram a estudar em separado padrões de sono em homens e em mulheres, e a estudar. E, segundo os últimos estudos, afinal já não é 8 horas. É 8 horas para uns e será 10 horas para outras. Eu, por exemplo, concordo bastante. Tenho pena de, às vezes, não conseguir as 10 horas, mas quando consigo, fico lindamente. Portanto, nós sabemos, por exemplo, que as crianças, quando são bebés, eles dormem quê? Muito. E dormem muito porquê? Porque eles necessitam de dormir muito. Por causa de todos os processos metabólicos, fisiológicos, de crescimento, de equilíbrio. Por isso, os padrões de sono, não podemos também dizer, a mulher tem que dormir 10 horas. Pode haver mulheres que 8 horas chegam perfeitamente. Como há muita gente que diz que se dormir 6 horas fica perfeito. Cada um de nós tem o seu padrão, mas convém mesmo é quê? Convém mesmo é dormirmos. E o que é que se tem verificado na nossa sociedade? É que à medida que os anos vão passando, cada vez se dorme quê? Cada vez se dorme menos.
Porquê? Porque o ritmo do nosso dia-a-dia é um ritmo extremamente acelerado. Nós andamos sempre a correr, queremos sempre fazer mais e mais e mais. E vamos prejudicando o nosso tempo de repouso, que é tão essencial. E muitas vezes nós não dormimos o tempo suficiente porque não nos damos o tempo suficiente para dormir. Porque inventamos que ainda vamos fazer isto, ainda vamos fazer aquilo, ou ainda vamos ver um filme, ou ainda vamos ao computador mais um bocado, ou ficamos no telemóvel. Pois é, mas isso faz-nos assim tão bem? Não, porque nós necessitamos mesmo de dormir. Sono insuficiente vai nos afetar a atenção, a memória, o humor, aumenta riscos de problemas metabólicos, aumenta o risco de termos maior sensibilidade a doenças, porque nos enfraquece o nosso sistema imunitário. Por isso, cuidar do nosso sono acaba por ser também o Acaba por ser cuidar da nossa vida moral e social. Porquê? Porque se estivermos mais equilibrados, vamos ter muito mais facilidade em conseguir praticar caridade, paciência, ou seja, pôr em prática aqueles ensinamentos que Jesus nos ensinou. Tratar e fazer ao próximo como queremos que nos tratem a nós, amar o próximo. E não temos essa disponibilidade se estivermos cansados e desequilibrados. Porque a ciência, ela descreve-nos perfeitamente todos os ciclos que ocorrem. Ela até nos diz que durante o dia, enquanto estamos perante a luz, o nosso cérebro vai produzir a serotonina. Produz a serotonina que nos mantém num estado de alerta e que nos dá aquela energia, alegria, felicidade para encararmos a vida. Quando a luz desaparece, o nosso cérebro começa a produzir a melatonina, para nos acalmar e para começar a induzir o sono. A ciência explica-nos todos estes mecanismos, todos estes efeitos, mas ela não esgota o significado subjetivo ou espiritual das imagens oníricas, ou seja, dos sonhos. A ciência tenta explicar os sonhos, mas muitas vezes falha. E se eu continuasse aqui a falar da ciência e dos sonhos, teríamos que ir para a parte da psicologia, para as teorias de Freud, para explicar os sonhos. Depois, hoje em dia, já teríamos que ir para a parte da neurociência, que explica o funcionamento do cérebro. Ou seja, ficávamos aqui até o fim da palestra. Portanto, ficamos só com a ideia de que a ciência explica o que acontece no nosso corpo e no nosso cérebro, e cada vez está em busca de consolidar essa explicação, mas chega a determinado ponto e às vezes falta ali qualquer coisa que muitas pessoas vão buscar aqui. A cultura que vem desde tempos imemoriais, desde a antiguidade, que várias culturas, desde os gregos, na Bíblia, povos indígenas, quantos não apresentam os sonhos como sendo mensagens divinas, presságios, e muitos até como fontes de sabedoria. Por isso, quando a ciência não nos explica tudo, nós recorremos à nossa cultura e aos conhecimentos que, no fundo, a humanidade vai tendo. E sabemos que também há
processos psicológicos que alimentam os sonhos. Quando estamos com alguma preocupação, quando temos alguma memória, algum desejo, muitas vezes, quantos de nós não aconteceu? Eu estou com este problema. E depois quase que até se sonha com o quê? Com o problema. Ou pessoas que têm uma imaginação muito fértil. E isso depois pode-se materializar ao longo dos sonhos, porque o cérebro, de certa forma, vai combinar fragmentos de quê? De todas as experiências passadas, emoções e expectativas, e produz muitas vezes narrativas que muitas vezes não são muito coerentes, mas que podem ser muito ricas para aquele que a sonhou e ter algum significado interior. Portanto, o contexto pessoal e emocional de cada um que está a sonhar é sempre determinante. Mas temos sempre aquela dualidade da interpretação simbólica e da interpretação literal do sonho. É sempre subjetivo. E chegamos então a quê? À perspectiva espírita dos sonhos, que assenta na mediunidade e na vida espiritual. E aqui Kardec diz-nos que mitologias, símbolos, são alegorias que apenas têm a ver com o quê? Com a nossa natureza humana. As imagens, elas importam mais como significado do que interpretá-las à letra no seu sentido mais literal. Alerta-nos para desmistificar os sonhos, porque a doutrina espírita é, sem dúvida, uma doutrina que assenta em 5 pilares essenciais: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. E em todos estes pilares fundamentais desta doutrina, nós conseguimos ir buscar uma fonte para a explicação do que acontece durante o sono. E realmente, na doutrina, o que é que nós sabemos? Que nós somos o quê? Espíritos reencarnados. E como espíritos reencarnados, nós temos um corpo material e temos o espírito, que é a centelha, que é divina. Mas que, para fazer a ligação entre a centelha divina e o corpo, nós temos o perispírito, que é de natureza semi-material. Portanto, nós somos espíritos reencarnados num corpo de carne, ligados a quê? Ligados à matéria. E naquela parte do livro dos Espíritos que eu vos falei logo no início, na questão 400, Kardec questiona os espíritos superiores. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, nós que estamos aqui no nosso corpo, nós estamos aqui alegres e felizes e queremos ficar no nosso corpo material? E os espíritos, vejam o que eles respondem. É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. Ou seja, nós no corpo material, na realidade, estamos o quê? Numa prisão. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro este é. E isso é o que vai acontecer
logo na questão seguinte, quando Kardec questiona: durante o sono a alma repousa como o corpo? E os espíritos dizem-nos: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele lança-se pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Por isso, o que é que nos acontece durante o sono? O nosso corpo material fica em repouso nos processos todos que tem que fazer para a sua parte fisiológica, mas o espírito torna-se quê? Livre. O espírito torna-se livre e retorna à sua casa natural, que é o mundo espiritual. E é isso que Kardec nos diz. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, esta ideia volta a ser quê? Reforçada. No capítulo 28, que é até um capítulo com preces espíritas, diz-nos: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma desprende-se em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo vai recuperando os elementos que perdeu por efeito da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aura no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhes dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. Portanto, durante a noite, nós vamos quê? Nós vamos ter ideias. Até os antigos já dizem: a noite é boa conselheira. E é mesmo. Mas é boa conselheira? Dormir sobre o assunto. Vou dormir sobre o assunto. Quantas vezes isso não acontece? Faz parte da cultura da nossa sociedade. Agora, se eu for um espírito reencarnado com alguns instintos não muito bons, não é? Em vez de procurar durante a noite a companhia dos espíritos bons, eu vou, por uma questão de sintonia, afinizar com quem? Com os espíritos iguais a mim, que não sou assim tão boa. E então, durante a noite, em vez de eu receber os conselhos, as ideias, o auxílio, eu vou, ao contrário disso, vou sintonizar com aqueles que não me vão dar boas ideias, com aqueles que me podem até perturbar. Por isso, muitas vezes, em vez, e isto já todos ouvimos: ai, hoje acordei tão cansado, ou tão cansada. Será que estivemos com as companhias certas durante a noite? Se calhar não estivemos. Porque o sono é reparador, física e moralmente. Portanto, se acordarmos muito, muito cansados, se calhar teremos que fazer qualquer coisa. Também naquele livro que vai ser sorteado no próximo mês, Leon Denis nos diz que durante o sono a alma pode, segundo as necessidades do momento, aplicar-se a reparar perdas vitais causadas pelo trabalho cotidiano. Vejam só, durante o dia nós
gastamos muita energia, estamos realmente muito cansados. Também isso nós podemos ir buscar quê? Auxílio ao mundo espiritual. E conseguimos, inclusivamente, ir regenerando o quê? O próprio organismo, a parte física e biológica, influindo-lhe as forças tiradas do mundo cósmico. Vamos ao mundo espiritual recarregar baterias. Ou, quando está acabando esse movimento reparador, continuar o curso da vida superior e pairar sobre a natureza. Podemos, inclusivamente, quê? Estudar, trabalhar no mundo espiritual, no bem. Mas para isso, pronto, temos que já ser um bocadinho mais evoluídos moralmente. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e, por vezes, prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer deste mundo, quer noutro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverosímil. Enganas-te. É a miúdo uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás noutra existência ou noutra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar os seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Ou seja, a partir dos sonhos nós também poderemos tirar quê? Uma série de informações acerca de nós próprios. E também nesta obra, Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, André Luiz nos diz: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhe é próprio. O que nós temos que cuidar é do nosso impulso, que é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua a trabalhar na sementeira e na seara de amor. Quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Portanto, é muito consoladora e explicadora esta doutrina, mas também nos acarreta quê? A responsabilidade pessoal a cada um de nós. Orai e vigiai. E temos que nos vigiar a nós próprios. Assim, e podíamos continuar com uma série de outras obras, desde Missionários da Luz até o próprio Nosso Lar. Há várias referências aqui ao sono e aos sonhos. E podemos, de certa forma, quase que categorizá-los. Há sonhos que são mais quê? Fisiológicos, psicológicos, porque resultam muito do processamento do nosso cérebro. Tendem a repetir imagens do dia, preocupações, desejos. Depois também temos sonhos que são quê? Mais reflexivos ou simbólicos. Já têm a ver com os conflitos morais. Lembram muitas vezes vícios, qualidades que temos que trabalhar e investir. São sonhos que nos alertam para trabalharmos no nosso autoconhecimento, tão importante, conhecermos-nos a nós próprios. E depois também temos sonhos, por vezes, que pretendem transmitir avisos evocadores com mensagens que podem orientar para alguma prudência ou alguma ação moral. Temos premonições, por vezes, e todos nós já ouvimos falar nisso. E também sonhos mediúnicos, em que algum espírito se comunica e que são sonhos que vêm com uma clareza notória e que deixam impressões que perduram. E
normalmente são informações que depois podem vir a ser quê? Confirmadas. E lá está, pode haver a participação de espíritos, amigos espirituais, conselheiros ou desencarnados que querem clarificar algo. Por vezes também surgem sonhos perturbadores ou experiências que possam parecer mediúnicas. E o que é que a doutrina aconselha? Que numa situação destas, que se recorra a quê? A um centro espírita, para procurar o apoio e o auxílio e a avaliação sem mistificações, sem, no fundo, orientação. O centro espírita é uma escola para transmitir quê? Para transmitir também os princípios da doutrina e para orientar. Portanto, qualquer sonho pode servir como instrumento para nós nos autoavaliarmos. Podem nos mostrar algumas fragilidades que nós tenhamos e também algumas potencialidades que todos nós temos. É uma oportunidade para podermos trabalhar sobre eles. Aprender a orar, a perdoar, a praticar a caridade e a corrigir erros. E estou quase a terminar. O que é que eu devo fazer então para uma boa noite de sono? Primeiro, como os próprios cientistas falam, a higiene do sono. Deve ter uns horários minimamente regulares. Claro que muitas vezes quem trabalha por turnos isto não é possível, mas o ideal seria horários regulares. O quarto deve estar escuro e silencioso. E já vimos, por causa da secreção do cérebro da melatonina. Evitar ingestão de estimulantes, cafés, bebidas energéticas antes de ir dormir. E limitar os ecrãs antes de deitar. Porquê? Porque os ecrãs são estímulos para o nosso cérebro. Estão constantemente a pôr o cérebro em atividade e não consegue depois segregar a tal melatonina para nos pôr naquele estádio de vigília. E importante, um ritual de repouso, uma oração, uma autoavaliação do nosso dia. O que agimos bem, o que fizemos de bem, o que fizemos de menos bem. Ler um trecho de um livro espírita, predispor-nos a quê? À nossa parte espiritual, a ligarmos-nos a Deus. E podemos pedir, porque nunca estamos sozinhos, cada um de nós tem quem? O seu anjo guardião. E ele está lá para a gente usar e abusar. Pelo menos é o que eu faço. Se ele está lá, se ele se dedicou a tomar conta de mim, então, todas as noites, por que não pedir para ele nos acompanhar durante o nosso sono? Para nos proteger, para nos ajudar, para nos ensinar. E se pedirmos a companhia dele, garantidamente não vamos ser atraídos para quê? Para ambientes menos propícios ao nosso descanso e à nossa evolução. O que é que devemos ter? Muitas vezes ao pé da cama, um pequenino caderno. Porque quantas vezes a gente, à meia da noite, acordou e lembrou-se que estava a sonhar qualquer coisa e depois de manhã, alguém se lembra do que tinha sonhado? Eu sei que sonhei, mas na altura, quando eu acordei, eu lembrava-me, mas depois, foi-se. Por isso, se nós apontarmos nesse caderninho, enquanto nos lembramos, depois conseguimos perceber
padrões que possam existir, avaliar se os sonhos são repetidos, se não são. E também ter algum discernimento, como é óbvio, não é? Não aceitar qualquer ideia bombástica, estilo, eu agora sonhei que hoje eu vou inventar, pronto, não sei, qualquer coisa. Roda quadrada. A roda quadrada, por exemplo, exato. Também ter algum discernimento para não aceitar qualquer ideia assim bombástica, não é? Porque já sabemos que durante a noite podemos não estar com as melhores companhias e essas ideias podem não ter nem a serenidade nem o sentido moral correto. E isto obriga-nos, no fundo, a um trabalho moral diário. Temos que trabalhar connosco próprios para nos tornarmos sempre quê? Melhores pessoas. Porque quanto melhor nos tornarmos a nós próprios, atraímos influências mais elevadas, não é? Por isso, doutrina espírita assenta realmente na ideia de que somos espíritos imortais. Não morrimos. Continuamos a vir em diferentes corpos, vamos vindo sempre para evoluir. Sonhos e sono podem ter várias origens. Podem ser meros processos fisiológicos ou, por vezes, podem ser verdadeiras comunicações ou inspirações que vêm da parte do mundo espiritual. Temos é que estar alertas para isso. E, mais importante, temos que preparar o nosso sono e temos que dormir realmente. Deixem lá o computador, a série que estavam a ver, chegam a casa cansados, mas dediquem também tempo a dormir. Pronto, a bibliografia que eu usei foi basicamente esta e termino.